Não tem como deixar de falar de inflação, né? Realmente não é nem um incômodo, é realmente quase uma desgraça a gente ver de novo o Brasil passar por uma situação em que a inflação volta a 2 dígitos. 2 dígitos porque, se a gente considerar a inflação acumulada em 12 meses, ela já está na faixa de 10%. E a meta, a gente teria que botar isso abaixo de 4% para ficar dentro da meta. É muito difícil isso acontecer em 2021, praticamente nenhum milagre fará isso acontecer. A previsão é que 2022 talvez seja possível, em função do quê? O que botou a inflação para cima no Brasil? Bom, primeiro, um aumento muito forte do custo da energia de maneira geral. Energia vista no sentido mais amplo. Ou seja, os preços do petróleo, que durante a pandemia caíram para $40 o barril, dobraram, né? Olha que o mundo está querendo se livrar do petróleo, mesmo assim os preços do petróleo dobraram. Bateram recentemente $80 o barril. Ora, o petróleo e seus derivados ainda movimentam a economia mundial, queiramos ou não, gostemos ou não. Traduzido isso para o real, né, para a nossa realidade, isso representou um aumento da ordem de 50%. Né? A gasolina subiu cerca de 50%, o diesel cerca de 50%. Ora, tudo é transportado, quase tudo é transportado por um sistema de transporte que usa ou diesel, ou gasolina, ou gás natural, ou mesmo etanol, porque o preço do etanol meio que acompanha o que acontece nos derivados de petróleo ou do gás natural. Então, se a gente tem um custo de combustível aumentando 50%, não há como você segurar os preços finais, né? Não há economia que tenha essa eficiência capaz de absorver um impacto de um aumento tão forte num preço essencial para a economia, que é o transporte, e que isso não se reflita no preço para o consumidor. O segundo aspecto são uma alta de preço também no mercado internacional de outros itens, né? Tipo minério de ferro, chegou a ultrapassar $200 a tonelada. Eu na minha vida nunca imaginei que isso fosse acontecer. Lembro quando o minério de ferro passou de $100 a tonelada, eu passei a vida vendo $20 a tonelada o minério, né? 100 parecia uma coisa assim inexplicável. E chegou a bater 200, né? Então tem toda uma cadeia do aço, de metais, que encareceu em função desse aumento. Já recuou, o minério já está até abaixo de $100 por tonelada, mas em algum momento chegou a 200, né? Puxado pela economia chinesa, que demanda muito minério de ferro. E a gente teve também uma alta de preços de commodities agrícolas, né? Grãos, milho, soja, e seus derivados, né? Algodão, tudo isso encareceu. O terceiro item, que eu acho que talvez seja o que mais abalou, né, que mais comprometeu a inflação no Brasil, foi a desvalorização do real, né? O real sofreu uma desvalorização muito forte, em plena pandemia. Outras moedas também sofreram desvalorização, mas o real talvez tenha sido quase um campeão, né, nessa perda, frente ao dólar, frente ao iene, frente ao euro, frente à moeda chinesa, frente à libra inglesa. E com o encarecimento, com a desvalorização da nossa moeda, tudo que a gente importa encarece. E tudo que a gente exporta também, porque a referência do preço interno, doméstico, é sempre o preço internacional. Se eu posso exportar carne
por tantos dólares, por que eu vou vender no mercado interno muito mais barato que isso? Geralmente até o preço interno é um pouco mais barato, porque quando você exporta, tem mais dificuldades, né, do que você vender no mercado interno. Ainda assim, não há como desatrelar o preço da carne, o preço do óleo de soja, o preço do arroz, menos o feijão, porque o feijão é muito pouco comercializado entre os países, mas a maior parte dos alimentos que a gente consome tem alguma referência no mercado internacional, especialmente as carnes. Bom, juntando tudo isso, tem essa inflação, né, que provavelmente não se repetirá no ano que vem. Mas qual é o principal problema? É que para evitar que esses 10% virem 20%, o Banco Central teve que elevar muito a taxa de juros. E quando ele eleva a taxa de juros, ele joga uma água fria na economia, ele reduz o nosso ritmo de desenvolvimento, reduz o ritmo de crescimento, porque é como se ele espremesse o mercado consumidor. Porque encarece. Hoje, sem crédito, a gente não compra uma geladeira, não compra uma televisão, não compra um automóvel, não compra um apartamento, não compra um terreno para construir, não faz uma reforma numa casa, não compra nem um sapato, porque o crédito é a alma da economia. 50% do PIB brasileiro são financiados, né? Então metade da economia depende do crédito. Então se o custo do crédito aumenta, alguma coisa você faz, né? Você encolhe um pouco, e ao encolher, o ritmo de crescimento da economia, geração de renda, de emprego, diminui. Mas pior ainda é deixar a inflação de 10 virar 20, porque fica muito mais difícil depois controlar, porque tem uma retroalimentação, a inflação, né? A gente tem 1000 preços que ainda são ajustados de acordo com a inflação passada, até mesmo para o salário mínimo. Então o jeito é você segurar pelo menos abaixo um pouquinho de 10%, para evitar que isso se descontrole. 2021, do ponto de vista da inflação, é isso, comemorar se ela ficar em 8 e pouco, até o fim do ano, é pouco provável, e esperar que no ano que vem esse cenário que eu estou traçando, de queda de preço do petróleo, de minério, redução um pouco do preço dos alimentos, aconteça. Talvez o câmbio, que seria a nossa esperança, ele recuasse para 4,80, 4,90, a inflação desse uma trégua grande e o Banco Central pudesse até não aumentar juros, até reduzir. Mas no ano eleitoral complicado, como vai ser o ano que vem, acho isso muito difícil.